segunda parte da nossa aulinha, tá? Então, a gente vai estar fazendo o preenchimento agora do corpinho dela, tá? Vamos deixar a parte do rabo para depois, tá? Por quê? Porque ele está por cima do corpinho dela. Então, a gente preenche sempre, a gente pinta primeiro tudo que está por baixo. Tá? Então, eu tô vindo, ó, fazendo o preenchimento em volta das manchinhas. Uma dica que eu vou dar pra vocês aqui. Essa minha vaquinha, ela tem manchinhas grandes, espalhadas pelo corpo. Não são muitas manchas e são manchas grandes. Quando você for pintar uma vaca que tiver manchas pequenas, muitas manchinhas pequenas, o que eu recomendo? Preencher tudo com o tom de base e depois fazer as manchinhas por cima, tá? Mas isso somente aqueles desenhos que tiver manchinhas muito pequenininhas, tá bom? Então, ó, já preenchemos a metade. Agora, enquanto está molhada, eu vou pegar o meu camurça e eu vou vir sombrear essa manchinha aqui, tá? Vou sombrear abaixo, onde o rabinho dela tá passando aqui. Vou sombrear a mancha de cima. Tá? Ó. Coloco a sombra, pouca, e espalho ela, certo? Eu já vou aproveitar e já vou sombrear metade dessa manchinha aqui também. Certo? Agora, vamos continuar aqui o preenchimento, ó. Estou usando a cor de base, o areia. Tá? Agora, com a cor camurça, eu vou sombrear aqui, ó. Tá? A bochecha dela está por cima da parte do corpo. Tá? Então, eu já vou colocar a sombra aqui, ó. Tá? Viu que a sombra aqui ficou bem mais intensa, ó. Porque eu deixei um pedacinho branco sem tinta e já coloquei a sombra direto no tecido, tá? Agora, com o branco, a gente vai estar iluminando um pouquinho isso aí, tá? Onde eu vou iluminar, ó, com pouca tinta branca, eu vou iluminar aqui, ó, na barriguinha dela. Porque na barriguinha, a barriguinha dela está por cima da grama. Então, eu preciso colocar um pouquinho de branco ou um tom mais claro para mim ressaltar, tá? A luz molhada, tá? Entre aqui, ó, na parte de cima aqui também, ó, das costas dela, ó, com a isquinha de branco, gente, não precisa ser muita coisa não, tá? Só pra iluminar um pouquinho, tá? E eu reparei, gente, que eu esqueci de sombrear essa mancha aqui na parte de baixo, ó. Então, eu tô vindo com o camurça pra mim fazer a sombra dessa manchinha. Certo? Agora, a gente vai continuar o preenchimento, viu como é rápido? Não é demorado fazer essa vaquinha. E ela fica muito bonitinha, tá? Então, a gente vai estar fazendo agora a parte aqui dos bracinhos, tá? Vou puxar aqui. Então, aqui eu vou começar aqui por baixo. Tá? Essas duas aqui, gente, é o sininho, é tipo um sininho, tá? Deixa eu só consertar aqui que o desenho não tá muito visível. Ó. Tá? Aqui é como se fosse um laço no pescocinho dela, uma coleira. Eu acho que é assim que fala, tá? Então, eu vou começar, ó, preenchendo em volta. O meu risco, eu tirei de uma pintura já colorida. Então, o meu risco, ele tá muito escuro.
Eu vou fazer um papel separado, risco pra vocês, pra facilitar pra vocês, tá bom? Ó, esse aqui, gente, não dá pra mim fazer luz e sombra, por quê? Porque teria muita luz, muita sombra, em volta das manchinhas todas. Eu acho que o desenho fica confuso quando a gente coloca, tá? Mas é uma pintura bem fácil de fazer, tá? Então, ó, eu tô preenchendo aqui os buraquinhos, pode usar um pincel menor. Ó. Tá? Vou limpar e vou começar a sombrear com a cor camurça. Então, eu vou sombrear aqui, ó, abaixo do bracinho, tá? Ó, acima da pata e nesse cantinho aqui, ó, onde tem o sino. Tá? Então, essa parte aqui, ela vai ficar basicamente mais escura. Tá? Vou limpar, vou vir com o branco e eu vou ressaltar essa parte aqui da dobra do bracinho, tá? Porque a patinha dela tá dobrada. Certo? Agora, a gente vai fazer a outra. A gente continua fazendo o preenchimento, ó. Tá? Se você deixar o espaço sem cobrir... Olha aqui, eu vou explicar pra vocês. Aqui nessa minha parte aqui, onde é que eu vou ter sombra? Aqui onde o braço tá dobrado, abaixo da pata e aqui também. Se eu deixo esses espacinhos com pouca tinta ou sem tinta de base e venho colocando a sombra direta, essa minha sombra ela fica mais intensa, tá? Então, se algum ponto você quiser uma sombra mais intensa, só você deixar ela em branco, tá? Sem tinta. E depois você vem colocando a sombra e mesclando com o tom de base. Ó, você vai conseguir uma sombra mais intensa desse jeito, tá? Aqui, ó. Eu preciso que aqui a sombra do braço seja mais intensa e eu vou iluminar pra destacar. Por quê? Porque esse bracinho está por cima do restante do corpinho dela. Então, onde é que eu vou ter claridade? Ó, aqui na lateral do braço. Tá? Aqui, ó, na outra lateral do bracinho, na partezinha aqui, ó, que tem uma dobrinha, tá? E aqui também, ó. Por que aqui? Porque aqui está por cima do corpinho. Certo? Essa aqui é a pata, tá? As patinhas dela. Agora, a gente já terminou de fazer o preenchimento do corpinho, certo? A gente vai estar trabalhando agora as orelhas, tá? Então, para as orelhas, nossa, me enganchei aqui. Eu vou estar usando o rosa inglesa, mas vocês podem estar usando o rosa bebê, tá? Ah, Jaque, mas eu não tenho um rosa muito claro. Pega um tom de rosa que você tem, coloca um pouco de branco separado no pratinho e você vai obter um tom mais claro, tá bom? Então, eu vou usar aqui esse rosa, tá? E o que que eu vou fazer com esse rosa? Eu vou preencher essa parte de dentro da orelhinha. Tá? Preenchi com o meu rosa inglesa.
Vou vir com um pouquinho do branco. Nossa, meu branco tá seco. Vou vir com um pouquinho do branco aqui no centro, ó, e vou dar uma claridade, tá? Se você quiser colocar uma sombra também em volta desse rosa, pode estar colocando, tá? Vai ficar muito bonito. Eu quero um rosa bem suave, certo? Ó, vamos supor que eu quero aqui dar mais destaque à profundidade desta orelhinha. Então, o que eu faço? Eu coloco tinta, deixa eu ver que tinta que eu peguei. Rosa escuro, tá? Só um pouquinho, ó. E eu vou sombrear essa parte interna. Ó, marcando a sombra, tá? Pouca tinta, ó, e esfumo. Eu já consigo ganhar aí profundidade quando eu faço isso, tá? Mas se você não quiser fazer, não tem problema. Por quê? Porque a gente tá fazendo uma pintura para iniciante, tá? Pode deixar espaço para você fazer quando você já tiver um pouco mais evoluída, certo? Fizemos a parte interna da orelha, então a gente já vai aproveitar para tá fazendo o focinho dela aqui, tá? Então, para o focinho, o que eu vou fazer? Preencher com meu rosa inglesa. Ó. Vou preencher todo o focinho. Tá? Bastante tinta pra não ficar falhado, tá? E eu vou vir com o meu rosa escuro fazendo o sombreado aqui, tá? Então, eu vou pegar, eu tô usando sempre o mesmo pincel, tá, gente? Um pouquinho do rosa escuro de um lado só do pincel, ó. E vou sombrear aqui onde a mãozinha dela tá fazendo sombra, ó. Certo? Vou sombrear aqui, ó, a parte da boca e vou esfumar para baixo, tá? A marcação da boca, eu esfumo para baixo, certo? Agora, ó, pode ser um pincel menor, tá, gente? Eu vou pegar a tinta com o cantinho do pincel e vou fazer uma forma arredondada aqui de sombra, ó. Marcando, ó, eu giro o meu pincel, tá? Marcando as narinas. Marcando as duas narinas dela, tá? Ó, vou passar sujeirinha aqui de lado pra ficar um rosinha mais intenso. Agora, eu vou ter que dar uma luz aí nesse tom de rosa. Então, pra isso, eu vou vir com o branco, lavei o meu pincel, tá? Com o branco, e eu vou vir aqui, ó, na parte de baixo, ó. Tá? Com bastante cuidado pra você não desmanchar a sua sombra. Tá? Aqui no centro, ó, do focinho. Tá? Aqui, ó. Tá? É só uma isquinha mesmo, não é muita coisa não, porque a gente já tá trabalhando com tons claros aqui. Então, não pode ficar muito escuro, tá? Sempre quando você fizer uma pintura e for adicionar mais luz, mais sombra, você não pode desmanchar aquilo que você já fez, tá? Você pode apenas suavizar, certo? Então, o nosso focinho também já está pronto, tá? E a gente vai estar fazendo o restante na nossa próximo vídeo, tá? Pra não ficar longo. Aí, a gente vai estar trabalhando o restante dos elementos aqui, tá? Manchinhas, orelha, chifre e os olhos.